Ai, que coisa boa. Sejam muito bem-vinda de psicoterapia infantil e adolescente, e faço parte da equipe aqui da Viver Mais, e estar com vocês durante esse evento incrível. Então, já gostaria de saber, né, aqui vocês, quem é nosso aluno, quem já participou de algum evento aqui da Viver, conseguem colocar no chat alguma reação também por aqui, para eu localizar vocês, entender quem nos acompanha, fazer essa interação. Ó, já tem gente que já participou aqui com a gente. Que legal. Ficamos muito felizes por ter vocês aqui. E quem também aqui deve ver, né, está participando desse evento pela primeira vez, também pode colocar no chat se é a primeira vez de vocês, de onde que vocês são. Eu sou aqui de Santa Catarina, na verdade, para ser mais precisa, de Florianópolis. Então, para estar localizando também o pessoal, o online tem disso, né? Essa interação de em todas as regiões do Brasil, até do mundo. Temos professores internacionais também aqui na Viver, então essa diversidade é super bacana. Então tá, pessoal. P- Vocês que já conhecem a Viver, ai, temos aqui uma primeira vez. Vocês que não conhecem a Viver e estão começando, né? É muito bom participar desse evento, porque os nossos cursos e os nossos encontros são ótimos para vocês entenderem os nossos diferenciais, né? Que aqui na Viver a gente tem muitos. E também é uma excelente oportunidade, porque os nossos eventos, né, te dão essa oportunidade perfeita para conhecer os nossos professores e terem certeza que aqui é o lugar certo para você fazer a sua formação e também a sua especialização. Há vários diferenciais em estudar na Viver, e eu vou contar mais para vocês depois de um vídeo que a gente vai colocar aqui agora sobre a nossa pós em psicoterapia infantil e de adolescentes. Vamos colocar o vídeo, é bem rapidinho. Se você gosta de trabalhar com crianças e adolescentes, nós te convidamos a aprofundar os seus conhecimentos e desenvolver o seu papel de psicoterapeuta. A pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescentes traz as particularidades e demandas específicas que precisamos desenvolver para atuar com esses pacientes. Através de aulas sobre o desenvolvimento infantil, métodos, jogos e técnicas da prática clínica, você será um profissional mais consciente e seguro para os atendimentos com crianças, adolescentes e suas famílias. Com excelentes professores, projetos sociais, grupos de estudos gratuitos, com programas que te ajudam a pagar a sua mensalidade, como o programa de afiliados e o atendimento psicológico Viver Mais. Aqui na Viver Mais, as aulas são ao vivo e interativas. Você tem o conforto de uma especialização online, mas com data e hora marcadas, para viver uma verdadeira transformação e aprender com qualidade. Seja especialista em psicoterapia infantil e de adolescentes. Transforme-se para transformar. Venha para viver. Que bacana. Então, pessoal, as turmas 23B terão início em outubro, no dia 5. E eu digo as turmas porque aqui na VV a gente tem turma dia de semana e também turma de final de semana, para você poder escolher a turma que melhor se adapta à sua rotina. Então, em outubro, a turma de dia de semana vai começar no dia 5, na quinta-feira, e a turma de final de semana começa no dia 6, na sexta. Porque aqui na Viver, né, os nossos cursos contam com supervisão de caso para te trazer maior segurança na tua prática clínica. Além de ter grupos de estudo onde você consegue interagir com a tua turma além da sala de aula. As nossas aulas são online ao vivo, teóricas práticas, então você consegue estar tirando a dúvida ali com o teu professor, trocando ideia com teus colegas, e você pode revisitar a aula quando você precisar, porque ela também fica gravada.
Então, você tem acesso a todos os materiais, livros, artigos, slides, livros, que são compartilhados para aprofundar o teu conhecimento. Além disso, né, o curso ele conta com 18 meses e gera uma certificação de especialização reconhecida pelo MEC. E você pode optar por um pagamento mais flexibilizado e não precisa se preocupar porque não temos taxa de matrícula. Então, se você quiser fazer a sua inscrição até hoje, você não vai pagar nada, começa a pagar em outubro, quando as aulas se iniciam. Além disso, né, quero falar para vocês que contam também com todo o suporte de equipe aqui da Viver. Então, aguardem até o final do nosso evento, porque nós teremos um bônus de desconto para quem quiser se matricular na turma. E agora, pessoal, quero perguntar para vocês se vocês estão confortáveis, estão preparados para essa aula, estão curiosos, que eu já quero estar apresentando o nosso professor e também o tema da aula de hoje. Estamos aqui com o nosso professor, que é especialista, psicoterapeuta, professor universitário, André Luiz Traves. Ele fez formação em análise psicodramática, é também especialista em psicoterapia. É especialista em psicoterapia clínica, né, a breve, e possui um aprimoramento em dependência química. Então, ele vai se juntar, vai se apresentar um pouco melhor, falar dele. Ele trouxe aqui como tema para gente: construa-se o eu por inteiro. Então, quero também avisar que o evento está sendo gravado e a gravação será disponibilizada para quem se inscreveu, está ali no grupão. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, expor ideias, abrir as câmeras, trocar mesmo, ficar bem à vontade, não fiquem tímidos, porque essa aula é para vocês. Então, eu vou abrir aqui a oportunidade para o professor se apresentar e também já dar início a essa aula, que com certeza vai ser incrível. Agora é com você, professor André. Obrigado, Amanda, Débora, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Foi, né, acho que dessa entrada aí que a Amanda fala das câmeras, quem me conhece, né, tem aqui com certeza alunos aqui que tiveram aula comigo, né, que eu já dei uma aula nessa pós, né? Não sei se de repente da pós em psicoterapia infantil e adolescente. Então, todos que me conhecem sabem o quanto que eu gosto de ver as carinhas das pessoas, né? O psicodrama é isso, né? São as relações, né? E a carinha, ver as carinhas das pessoas faz parte das relações, né? Ninguém se relaciona sem minimamente conhecer o outro, né? Seja vendo as carinhas, sendo ouvindo, né? Sentindo. Então, a parte aí, né, da análise psicodramática, a gente baseia-se muito na questão sinestésica, que são aí os 5 sentidos que nós temos, né? Então, quanto que é importante realmente, hoje ainda mais, né, se a gente pensar na era que nós estamos do online, né, o quão é importante a gente desenvolver habilidades para conseguir atender, para conseguir se comunicar, para conseguir se relacionar via online. Né? Então, assim, o quão é importante a gente criar essa habilidade, a gente só vai conseguir criar essa habilidade quando a gente estiver na prática, né? Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai criando hábitos, né? Então, são questões muito importantes que a gente já pensa que não, né? No sentido de, claro, às vezes tem pessoas por causa da conexão, mas penso eu que não é a maioria. Às vezes tem pessoas que estão na rua, mas também já é um ponto a gente a refletir sobre isso. Se eu me coloquei no momento de estar aqui, né? Estamos aqui com 20 pessoas, né? Se colocar aqui, é aqui agora que temos que estar. Não temos que estar lavando roupa, não temos que estar lavando louça, não temos que estar limpando casa, não temos que estar dirigindo, não temos que estar em lugar nenhum a não ser aqui, porque o show é aqui, né? Então eu sempre brinco com as pessoas, às vezes tem pacientes que às vezes falam para mim, ai, né, doutor, eu estou voltando para casa e a gente vai conversando no carro, né? Enquanto eu não chego, enquanto eu estou a caminho da casa, eu falo jamais. Jamais, com uma coisa trágica, né? A não ser o mitômano ele não cai em contradição, né? Ele consegue manter isso durante 10 anos, né? Agora, quem não é mitômano vai cair em contradição em algum momento, né? Daqui 10 anos, quando perguntar uma experiência de hoje, a gente vai cair
em contradição, e aí pronto, né? E aí imagina com a confusão que vai dar. Então, é importante isso, né? O como que a gente vai orientar quando a gente faz atendimento a adolescente e criança, como que a gente vai orientar esses pais, como a gente vai orientar esses educadores, como a gente vai orientar até mesmo a questão das empresas, das ONGs, dos serviços de saúde. Hoje em dia nós temos muitos pedidos, né, de serviços de saúde para o pessoal, para nós profissionais da saúde mental, para nós orientarmos, para nós palestrarmos, para nós supervisionarmos, né? Então, temos que estar preparados. Não é porque eu atendo apenas, de repente, uma criança, um adolescente, que eu não preciso ter uma base de uma fase adulto e de uma fase da maturidade, né? Ou se eu atendo um adulto que eu não preciso saber sobre criança e adolescente, eu preciso, porque aquele adulto ele vai trazer o tema lá do sobrinho, do filho do amigo, né? Então, o quão é importante a gente ter uma base geral da totalidade, né? Mesmo que a gente vá se especializando, mas a psicologia, a saúde mental, né? O psicodrama riquíssimo é a completude, né? É a totalidade do ser humano. Ele não é em peças, né? Não é pedacinhos, né? Não dá para a gente olhar apenas a queixa e ficar em cima da queixa, né? A gente não ir além do que o discurso, além do que nós estamos vendo, né? Porque atrás do que nós estamos vendo, atrás do discurso, tenho certeza que tem muita coisa que a gente precisa investigar, né? Então, né, eu começo aí, né, nessa base aí, até para que a gente não entre, até que para a gente perceba o quão hoje em dia, no sentido das dependências, né, das dependências químicas, das dependências não químicas, hoje nós temos os jogos digitais, nós temos a internet, nós temos as redes sociais. O Brasil ele está em terceiro lugar no mundo, né, em uso abusivo e uso problemático das redes sociais, da internet, com 5 horas e 40 com 5 horas e 25 minutos por dia. Né? Ele só tá, Filipinas em primeiro lugar com 5 horas e 47 minutos e Japão em último lugar com 1 hora e 17. É muito tempo. Nós temos mais de 40 horas semanais dentro da internet. E não estamos contando a parte de trabalho, né? Essa parte ela não é contabilizada porque precisamos, né? Hoje faz parte aí hoje nós estamos aqui, não dá para contar esse momento que nós estamos aqui para o uso problemático da internet. Então, veja, essas 5 horas e 25 minutos é apenas na internet e nas redes sociais. É muita coisa. Né? É muita coisa se a gente pensar. E aí eu olho como um nível de anestésico. O que é que eu estou anestesiando para ficar 5 horas e 25 minutos nas redes sociais? Né? O que é o que eu estou anestesiando para que eu precise fazer uso de álcool para eu conseguir me comunicar? Para que, né? O que é que eu preciso? Por que eu preciso, né, fazer uso de cocaína para conseguir falar em público? Por que eu preciso fazer uso de maconha para dormir? Então, são anestésicos que estão aí no dia a dia e que a gente muitas vezes passa desapercebido, né? Estou trazendo essas questões mais aí alarmantes, mas se a gente pensar no dia a dia, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da cafeína, né? Quem me conhece sabe que eu sempre dou esse exemplo, né? Do café, porque o café é algo mundialmente, né? O café é a segunda bebida mais ingerida no mundo, depois da água. Né? Então, mas a cafeína ela está dentro do DSM-5 como uma droga, né? Dentro das estimulantes, que é a F15. Outras drogas estimulantes, inclusive a cafeína. E quem é, obviamente, aí adepto ao cafezinho, né? Claro que não é todo mundo, não estou dizendo que é todo mundo, mas para muitas pessoas não tem essa informação, não tem de repente esse conhecimento, não tem de repente essa clareza de que muitas pessoas são dependentes de cafeína e nem sabem, né? E em geral a dependência nós só vamos saber na ausência dele. A gente já deve ter ouvido pessoas falando: ai, André, quando eu não tomo café de manhã me dá uma dor de cabeça, né? Quando eu não tomo café de manhã eu fico irritado. Quando eu não tomo café de manhã me dá um tremorzinho. Isso é síndrome de abstinência. Isso é falta da cafeína, né? O café não foi produzido para manter ninguém acordado. Se alguém toma café para manter acordado, já é grave.
já é grave porque o café não é para isso. Ou seja, é algo que está tão sutil no dia a dia que a gente não se dá conta. Aí a gente fala da cocaína, aí a gente fala da maconha, aí a gente fala do crack, a gente fala do álcool, a gente não fala do café. E nós temos que falar do café. Nós temos que falar o que nós temos no dia a dia, né, como anestésicos, em que nós adultos também usamos e criticamos a criança que fica 5 horas e 25 minutos na internet, né? Só que também eu não largo lá o celular. Eu não largo lá meu dedinho. O número de consultas ortopédicas, o dedinho, esse dedinho aqui, ó, esse dedo, aumentou absurdamente na pandemia. Esse dedinho aqui, né? Então, veja, né, o quão que temos no dia a dia, né, fazendo parte, só que é mais fácil a gente olhar para o outro e não olhar a mim. Então, eu gosto de trazer essas reflexões para que a gente possa realmente trazer, né, essa percepção, essa análise, essa avaliação para consigo, né? Eu para mim, para que eu consiga enxergar o outro. Só vou respeitar o outro se eu enxergar o outro, né? Se eu não enxergo o outro, eu não tenho respeito. E se eu não respeitar o outro, é porque eu não estou enxergando o outro, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento da construção do eu, Bermudes, né? Bermudes morava aqui do ladinho. Bermudes morreu esse ano, né? Quem sabe? Né? Não sei se as pessoas sabem, infelizmente morreu esse ano. Bermudes morava a 2 horas daqui. Eu moro aqui em Portugal, no Algarve, e Bermudes morava aqui em Sevilha, né? Ele teve toda aí, né? Ele nasceu em 26 na Colômbia, mas ele teve todo o cenário dele na Argentina, né? Em Buenos Aires, toda a formação dele foi lá feita em Buenos Aires, se formou em medicina aí com a psiquiatria direcionada na psicanálise. E Bermudes, ele vem aí representado por Christian Rivière na construção da teoria do núcleo do eu, trazendo a mente, corpo e ambiente. Né? Então, o que que ele fala ali da mente, corpo e ambiente? Ele fala que a mente, ele é um processo explicativo. A mente, ela é cognitiva, ela vai trazer o processo de explicar, né, a vida, de explicar ali o meu, né, onde eu estou, explicar cognitivamente o meu desenvolvimento, a minha história, os porquês da vida, né? Ele traz aí a questão da mente para fazer a parte explicativa. O corpo ele está na parte senestésica, na parte sentida, né? Essa parte que a gente sente. O corpo ele sente, o corpo reage, né? Se a gente vê a psicologia da psicossomática, né? Se a gente pensar, a gente reage, né? Às vezes eu fico ansioso, solto o intestino, né? Às vezes eu fico nervoso, tenso, fica tenso aqui né, aqui atrás, na minha nuca aqui atrás, né? Então, o nosso corpo ele fala muito, né? O corpo fala. Tinha um livro aí muito antigo, né? O corpo fala, né? Que tem claro, é interessante, eu acho, para a gente ter conhecimento, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser tão rígido também, né, gente? Porque o corpo, né? Hoje, tô com o braço cruzado, não quero saber do assunto. Eu não sei se é, né? De repente estou com frio. Não significa que eu não estou querendo saber do assunto, né? Então a gente precisa ter também a maturidade de conseguir fazer uma análise não tão rígida, ortodoxa, para a gente não ficar numa rigidez e não enxergar quem está na minha frente, ficar só em teoria, né? Jung fala isso, né? Não importa tantas teorias, gente, o que importa é quem está na minha frente, né? O discurso ali bonitinho também, que às vezes a pessoa traz, a queixa, não é só aquilo. Será que é só aquilo? Então, o corpo, ele fala muito, mas eu tenho que avaliar e, diante da narrativa do outro, eu vou fazer essa análise. Não é no livro apenas, eu falo igual sonho, né? A análise psicodramática, ela tem lá de codificação do sonho, e eu falo isso, né? Para os meus pacientes, pelo amor de Deus, não vai comprar aqueles livros, sonhou com rato, é isso, caiu o dente, meu Deus do céu, caiu o dente é isso, a cobra, meu Deus, tem gente falsa na minha casa, pelo amor de Deus, né? Não dá para a gente partir para essa linha, porque senão a gente fica, obviamente, aí numa neura em que a gente entra na piração. Então, eu falo muito para os pacientes, né? O sonho é do sonhador. Nós temos que decodificar o sonho para o paciente. Qual ali o simbólico daquele sonho para ele? Né? A representação. Eu já ouvi, às vezes, relatos de pacientes, às vezes você sonha que está sendo traído, você acorda com raiva da pessoa do lado, gente. Coitada, a pessoa está dormindo, acorda apanhando, né? Ou a pessoa acorda com a cara fechada, né? Claro que tem a questão também mística, né? Tem muitas pessoas que são místicas, religiosas, mas ainda assim temos que trabalhar, inclusive, essas questões, né? Para que a pessoa ela tenha uma maturidade para fazer essa diferenciação, né? Da crença e da realidade.
né? Porque senão onde vão parar, né? Sonhei que está me traindo, pronto, a confusão está armada, né? Sonhei que estão ali no trabalho, estão passando a perna em mim, eu chego no trabalho mordendo todo mundo. Então eu preciso tomar cuidado com essas, né, com essas interpretações que muitas vezes, né, não está pautado na realidade e é um dado que a gente precisa saber. Será que o paciente está psicótico? Né? Será que o paciente realmente está numa crise ansiosa que ele está alucinando? Será que Então, são dados que são importantes, né? Que a gente precisa, obviamente, levar em conta, mas tomar muito cuidado para a gente não querer levar apenas ao nível de diagnóstico. Né? Eu já dei supervisão para algumas pessoas, para alguns profissionais da saúde mental, em que o foco da avaliação era fechar o diagnóstico. Tinha que fechar diagnóstico. Ai, que raio parta, gente, porque querer fechar diagnóstico. Lógico que o diagnóstico é importante. E é importantíssimo mesmo. Eu acho que o diagnóstico é importante. Mas, para mim, no meu dia a dia, com o paciente, o diagnóstico, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Vai fazer o que, que vai ser? Eu com o paciente, na narrativa dele, dentro da realidade dele. Né? Porque o diagnóstico é lá com o médico. Aí, junto com o médico, nós temos que ter uma rede para que a gente consiga trocar com o médico, a medicação, às vezes é uma medicação que o paciente está tomando que está tendo alguns efeitos colaterais, né? Medicações, por exemplo, para demência e Alzheimer, ela traz uma alteração de libido para o paciente, em que ele fica mais erotizado, né? Então ele fica mais exposto, ele se expõe mais, ele se coloca mais em vulnerabilidade. Não significa que ele é dependente de sexo, né? Não significa isso. Então, assim, eu preciso ter minimamente conhecimento do quê? Do ser humano, né? Não é conhecimento apenas técnico. Porque o técnico, né, gente? Fala, Mandinha. Eu ia falar, professor, que tem um comentário no chat, eu não sei se Ai, o meu senhor Deus. tem para ler, Ai, quer né, ler me na avisa, viu, mano? Porque eu falo sequência. mais que o homem da Cândida, viu, minha filha? Se você não me limitar e o povo vai me limitando, mas o povo, o pessoal aí pode me parando, pode perguntando, porque senão, deixa eu ver aqui. Ok, aqui você tá. Já passei por sérios problemas por conta do café e quero compartilhar um pouco a respeito disso. Comecei a aumentar a dose. Olha, quem quiser abrir depois o que, por exemplo, né? O Caio colocou aqui, mas se quiser falar, Caio, fique à vontade, viu? Qualquer pessoa também, viu? Depende, não quer colocar o chá, porque aí a gente ouve a vozinha, né, gente? Para ver como a pessoa fala, né? Se vem sentido, se não é? Eu adoro isso, né, gente? Que de repente eu leio que não é a mesma entonação, né? Então fique muito à vontade quem quiser aí falar, viu? Comecei a aumentar a dose justamente pela consciência de me deixar acordada e aumentar a capacidade cognitiva. Depois de certo tempo, comecei a trabalhar e vivi um cenário onde eu precisava do café para dar conta da demanda. Isso foi me levando em um espiral, pois a cada momento eu precisava de mais para conseguir ter um efeito. Comecei a ter várias noites mal dormidas, porque é estimulante, até realmente não conseguir dormir. Depois disso, me vi em desespero e consegui reduzir a uma dose segura e sem as crenças que estava produzindo. É exatamente isso. Os anestésicos, ele é grave porque ele faz eu acreditar que eu preciso dele. Uma coisa, eu quero tomar café. Outra coisa, eu preciso tomar café. Né? Então, isso é importante. A gente acha que é uma coisa muito óbvia. Tem um livro que chama, né, O Óbvio Precisa Ser Dito. Né? É um livro bastante interessante, porque é isso. Não às vezes pode ser óbvio para mim, mas eu preciso orientar o outro, né? Porque às vezes ele acha que, tudo bem tomar café, não é, André? O café é abortivo, gente. Meio litro de café por dia para uma gestante, ela perde neném. Ela é abortivo, o café, né? Meio litro de chá chá preto, né? Chá mate, né? 1 litro, desculpa. 1 litro de chá preto, chá mate, deixa uma brocha. Ó, vai brochar, né? E tem que ser feito, tem que ser falado, tem que ser orientado isso, né? O outro precisa informar, nós precisamos informar, né? Nós estamos na era hoje mais a era que tem informação, mas é a era com menos informação. Olha que coisa louca. É a era que a gente está mais informado, mas é a que mais está desinformado, né? Por quê? Porque aonde será que está procurando essas informações? Né? 5 passos para conter a ansiedade. O povo quer mágica. Né? Às vezes tem paciente que familiar liga para mim com questão de dependência. André, eu preciso marcar consulta urgente. Urgente, preciso marcar, desesperado, preciso marcar com urgente. Mas para quem que é? Para a senhora, para o senhor? Tal, não, para o meu filho, meu marido, seja lá o que for, né? Mas cadê ele? Por que não é ele que está ligando?
né? É criança, porque eu notei, né? É criança, adolescente? Não, não, tem 30 anos. Falei, ah, por que que tá brigando? Não, André, por causa que eu preciso, porque ele é dependente, tal. Mas quanto tempo é dependente? 20 anos. Desde os 10 anos. Eu falei, a senhora acha que uma consulta vai milagre, né? Então, a gente precisa trazer a pessoa para a realidade, porque senão a gente reforça 5 passos para você se livrar da ansiedade. Gente, isso não existe, né? Tá igual aquele povo, né? 7 dias para trazer para trazer seu amor, né? Não existe isso. Pelo amor, né? Não existe. Não estou falando das crenças, não estou falando da questão das crenças das pessoas, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente reforça da dinâmica da pessoa. Eu tenho um paciente dependente de pornografia, você sabe quando ele chegou para mim, está comigo já há um ano mais ou menos, e quando ele chegou para mim, eu falei, dependência ela é crônica, né? E aí fiz a avaliação dele e tal. Falei, olha, a questão, obviamente, do acompanhamento ali, né? Da questão do anestésico, tal, como a gente ia trabalhar e tal. Falei, olha, você vai ter que lidar com isso a vida inteira, né? Porque não tem cura. A dependência tem cura. Ele falou, André, você foi o primeiro que me falou que não tem cura. Eu já faço tratamento há mais de 20 anos. Nunca nenhum profissional me disse que não tem cura a dependência. E eu estou há 20 anos procurando essa cura. E a angústia dele era muito mais de estar procurando essa cura e ver que não estava, ele seguia passo a passo, e, não sei, e a cura não vai vir mesmo. Não existe cura para dependência. Então eu tenho que ser verdadeiro com a pessoa que me procura. Eu preciso ser verdadeiro comigo, inclusive, se eu tenho capacidade para atender aquela pessoa que me procura. Eu faço uma avaliação sempre na primeira consulta e eu falo para o paciente: olha, aqui é para você me conhecer, eu conhecer você, até para saber se eu vou dar conta do caso, né? Porque eu tenho que ser honesto comigo e com o paciente. Se eu não dou conta, eu vou encaminhar. Por isso a importância da rede. Só que a rede, gente, é o quê? Eu vou encaminhar para quem constrói a rede. Como eu vou encaminhar com pessoas que eu não conheço nem a cara? Como que eu vou encaminhar? Não conheço a cara nem de como que eu vou encaminhar? E por isso que a importância, a gente acha bobeira, mas não é, né? A rede ela é construída também nas relações. A rede é construída também nos vínculos. E os vínculos não são conhecidos no escuro, né? Não são construídos no escuro. Deixa eu ver aqui mais aqui. Nossa, mas que cara chato, né? A gente quer que ficar ligando a câmera. Eu vou ficar falando, eu tenho direito de falar, ué. O problema é meu, né? Quem não quer, não é. Eu tô aqui para falar, né? Tá se colocando aqui a questão dos grupinhos de estudo. Então, o corpo ele tem esse sentido e o ambiente é a percepção. Sabe aquela coisa quando a gente fala da sensação, da percepção do ambiente, do lugar onde eu vou, da cena? Não tem aquelas vezes que a gente fala assim, nossa, gente, mas que coisa, me deu uma sensação, né? Conhecer uma pessoa, me deu um, né? Não fui com a cara. Ou o ambiente que eu entrei, né? Ai, nossa, né? O ambiente me deixou meio assim, passei mal, né? Então, o ambiente, ele traz essa questão aí do processo da percepção, né? Então, tem aí o Neo Bermudes aí, representado por Christian Rivera, ele traz aí, em geralzão, né, gente? Lógico que isso aí, se a gente esmiuçar, a gente ficar aqui até sabe lá quando, né, gente? Obviamente. Mas é uma pincelada para vocês ficarem bem com vontade de vir para a gente, né? Para vir aqui fazer o curso para a gente ter aulinha comigo, viu, gente? Que eu vou dar aulinha sobre bullying e cyberbullying em breve aí na pós em psicoterapia infantil e adolescente em outubro, se eu não me engano. Não é, Amanda e Débora? Acho que é, não é? Essa matéria, não é? Bullying, cyberbullying, não é? Vem Isso. aqui para ter aulinha comigo, viu, gente? Então, agora, na análise psicodramática, Vitor Dias, que também se formou em medicina, e ele desenvolve a, a, a teoria da programação sinestésica, que é essa questão aí que a gente fala dessa sensação que se desenvolve, ele pega a mesma teoria que Bermudes traz, né, a questão ali do Pichon Rivière, ele traz a mesma teoria, só que ele fala de uma outra forma, ele traz ali uma questão mais adaptada para os dias atuais, né, para as questões ali mais clínica, né, para que a gente consiga aí ter a percepção mais visual na clínica, né, no atendimento ali mesmo, conforme a narrativa ali. Ele traz que nós temos três momentos importantes quando a gente fala do desenvolvimento ali
infantil, que ele tem a questão do primeiro bimestre, temos a questão do terceiro ao oitavo mês e do oitavo mês ao 24º mês, tá? Então, o primeiro bimestre, os 2 primeiros meses, ele traz que é a área corpo-ambiente, que corresponde a um nome que ele fala ali, né? Um momento que chama ingeridor, né? Esse ingeridor, ele fala que está muito pautado na satisfação. Então, ele pensa e não conecta com o sentir. Então, é aquela questão que eu estou satisfazendo o bebezinho. O bebezinho, ele chora, porque está com fominha, eu vou lá e satisfaço esse bebezinho, né? Ele está lá, ele faz xixizinho, está molhadinho, ele chora porque ele está geladinho. Vou lá e troco. Então, ele está na fase de satisfazer, né? Então, o geridor, ele está na fase desse receber. A quebra nesse desenvolvimento, ele vai trazer uma insatisfação no receber, né? Porque como ele tem essa questão do cuidado das necessidades básicas aí, ele vai ter uma insatisfação no receber. Então, ele se coloca muito na postura adulta, na postura da vítima, né? Então, ele fica muito na postura da vítima, porque ele tem uma insatisfação nesse que vem de fora do receber. Então, nunca está satisfeito. É aquele saco vazio, sabe aquele saco vazio? Você dá e não adianta, né, gente? Dá e nada. Né? Nunca tá bom para ele. Então, ele reclama muita questão aqui no presente, realmente da vida das pessoas, né? Ninguém faz nada, as pessoas só querem, ninguém devolve. Então, ele traz muitas respostas desses porquês, mas dessa insatisfação desse retorno. Do terceiro mês ao oitavo mês, é a área ambiente-mente, que é a sensação, que é a fase do alívio, né? Eu vou aliviar, né? A criancinha lá, ela traz um certo alívio. Então, ela tá birrenta, ela tá chorando, quer as coisas, tal. Eu dou ali a coisinha para ela alivia, né? A tensão dela alivia. Ela tá com uma ravinha, eu vou lá, supro aqui, alivia. Claro que a gente tá falando isso no sentido saudável, né, gente? A gente tá falando isso do desenvolvimento saudável. Um prejuízo, uma quebra aí nesse desenvolvimento, que ele chama de defecador, né? Que ele chama aí, urinador, desculpa, defecador mesmo, de defecador, ele traz a insatisfação na exposição, né? Na questão de se expor, né? Então ele fica muito com essa dificuldade, ele fica quase confunde às vezes com as pessoas mais tímidas, tal, mas nem não é, porque a timidez é um perfil, né, gente? Eu sempre digo, né, as pessoas mandam o tímido para terapia, né? Mas o extrovertido não manda para terapia, sendo que às vezes o extrovertido é inconveniente, né? Então, agora o tímido manda. Então, essa questão da dificuldade, né, de se expor, então o mundo é o problema que não dá condições para a vida, né? Então ele acusa as pessoas, o mundo, ninguém, né? O mundo é injusto, o mundo não permite, só dificulta. Então eu só trago acusações, né? E aí ele vai muito para o passado, ele fica muito ali, né? Nem tem os porquês, mas ele só fica na questão do passado, né? Ele fica muito na lamúria do passado, tá? E do oitavo mês ao 24º, tá pautado aí na questão do prazer, né? Então tá a questão do prazer que não tem desconectado ali do sentido, pensar, porque ele só quer a satisfação do prazer imediato. Ele é colocado como urinador. Então ele tem ali uma insatisfação na quebra desse ponto da ausência do prazer. Então ele traz, eu chamo o síndrome do insatisfeito, que eu falo para ele, né? Ele tem uma dificuldade de sentir prazer, né? É diferente lá do ingeridor, que ele tem a questão ali da postura de vítima, né? Ele tem uma dificuldade de receber, né? Ele tem uma dificuldade de receber. O urinador, ele tem uma ausência de prazer, ele tem uma dificuldade de sentir prazer, tá? Então, ele tem uma dificuldade de traçar objetivos, né? Ele fica só lá no futuro, mas ele tem uma dificuldade de organizar, de traçar, de planejar, né? Então, são as fases aí, se você for ver, tanto a questão da satisfação, do alívio e do prazer, eles estão pautados aonde? Nessa questão de trazer, né, uma recompensa, de trazer aí um certo, né, pautado
na questão ali dessa satisfação, desse prazer, dessa questão do alívio, que está pautado, se a gente for ver, na angústia, né? Na mobilização da angústia. Tem uma angústia em que eu preciso satisfazer, eu tenho uma angústia que eu preciso aliviar, e tem uma angústia que eu preciso ter prazer para que ela desapareça. E aí, o perigo dos anestésicos é exatamente esse, né? Porque o anestésico ele vai tamponar exatamente essa angústia. Né? A angústia, a análise psicodramática, ela é baseada na mobilização da angústia exatamente por isso. Porque a base da angústia, né? Eu não tenho, não se tem angústia, não se tem processo terapêutico sem angústia. Ninguém procura terapia sem angústia, né? Seja ela qual for. Uma angústia circunstancial, uma angústia momentânea, uma angústia patológica, mas tem que ter uma angústia, né? Ainda assim que vem encaminhado por um terceiro. A escola encaminhou, por exemplo, né? Ah, mas como que o adolescente vai ter angústia que a escola encaminhou? Ele vem encaminhado, pé da vida, porque a escola encaminhou, porque ele não quer. Ele vem angustiado por quê? Ele vem angustiado porque está com raiva, porque a escola encaminhou e ele acha que não tem que ir, né? Eu atendo tripulação aérea só com toxicológico positivo para álcool e outras substâncias químicas. Então, é um programa da ANAC, então é só piloto comissário, eles fazem testes aleatório, deu positivo, sai de escala e vem para mim. E aí eu preciso avaliar. Ele vem determinado pela empresa. Ele não vem porque ele quer. Então ele chega daquele jeito. Ou seja, qual que é a angústia dele aí? É por causa que ele foi pego no diagnóstico? Não, porque do pego no toxicológico, ele está pé da vida, está com raiva. Que foi, né? Porque ele acha que invadiu o espaço dele. Ele está lá pela angústia de perder o emprego. É por isso que ele está lá. Então eu pego essa angústia e trabalho com ele a mobilização dessa angústia para que ele permaneça por ele. Ele vem encaminhado pela empresa, por um terceiro, mas a permanência no processo terapêutico tem que ser por ele. E aí esse é o nosso papel da saúde mental. Sensibilizá-lo, mobilizá-lo para que ele permaneça por ele. E aí a importância da construção do eu por causa disso. Né? Menina, você não acredita? Você acredita que eu tenho os slides e não passei? Tô aqui falando, e tinha os slides. Olha que coisa. Mas tudo bem, tô aqui falando. Depois eu vou, porque os slides são tópico também. Mas eu vou colocar qualquer coisa, depois eu passo aí, tá? Então, essa questão da construção do eu, ele é importante por causa disso. Então, diante daquelas fases que eu fui falando, a gente vai internalizando, né? As relações que a gente vai tendo, as relações com a mãezinha, com o paizinho, com os cuidadores, com a escola, com, né, o social. Então, a gente vai internalizando, que a gente chama de figuras de mundo interno e figuras de bloco internalizado para análise psicodramática. As figuras de mundo interno são as figuras das pessoas mesmo, tá? Das pessoas representativas, da mãe, do pai, né? Ou das pessoas que eu tenho uma vinculação, que eu admiro, que eu gosto, até em torno dos seus 6, 7 anos. Então, tem aquele amiguinho que eu me identifico, ou a família, sei lá o que for. Então, a figura de mundo interno. E a figura de bloco internalizado é aquele jeitão da cultura, de repente a região onde eu moro, o país onde eu moro, né? A religião. Então, é o modo que aquele grupo ele vive, aquele modo que aquele grupo ele se comporta. Então, a gente internaliza. O que isso vai acontecer? Lá na frente, se eu não tenho claro dessas figuras internalizadas, o que acontece? Eu reproduzo essas figuras achando que sou eu, mas na verdade não é. Eu apenas reproduzo, né? Eu tenho comportamentos que eu internalizo, então eu acho que sou eu. Então não tenho essa construção do eu, porque a construção do eu, ele vem quando eu me reconheço, reconheço o outro e reconheço a nós, né? Quando eu falei lá atrás, lembra? Eu só vou respeitar o outro quando eu enxergar o outro, né? Se eu não enxergar o outro, tem que ser do meu jeito. Eu quero que seja. A criança que faz isso, né? A criança faz o quê? Ela se joga no chão quando é aquelas coisas. Ela não avalia que ali é o chocolate ou o refrigerante. Ela não avalia, ela quer os dois. Ela não avalia ali que de repente o pai ou a mãe não tem dinheiro, ou, por exemplo, marcamos lá um passeio na escola e acordamos, está chovendo, não pode ir. Ela não avalia o externo. Está chovendo. Não adianta ir no parque de diversão chovendo, porque os brinquedos vão estar todos fechados. Mas ela quer ir porque marcaram para ir, tem que ir.
É apenas para o quê? Para satisfazer o que ela quer, a necessidade dela. Né? Então, é a criança que não tem o outro, a criança que ela apenas está voltada para ela. E essa questão que eu falo muitas vezes, de qualquer, independe de qualquer queixa que vai vir para nós precisamos amadurecer os nossos pacientes. Os pacientes precisam ter amadurecimento de personalidade. E o amadurecimento de personalidade vem na construção do eu. Né? Se não tiver a construção do eu, não existe construção do nós. Qualquer relação precisa ter a construção do nós. Né? Porque senão eu fico sempre que eu quero do meu jeito, você quer do seu jeito. Eu quero do meu jeito. Fica uma guerra. Fica uma guerra, fica uma disputa. Né? Fica disputando ali. Né? Ou, mas aí a gente já tem acordo e fica de trocas. Por exemplo. Então, é isso que acontece, né? A gente começa a fazer isso lá atrás. Fazer trocas. As relações ocorrem através de trocas. Como assim através de trocas? Né? Eu gosto de você porque você faz isso para mim. Gente, o amar, o gostar, a relação, o afeto, ele é puro. Ele tem que ser simplesmente porque ele surge na relação, né? Não é porque é comprado. E não é comprado no sentido de dinheiro, tá? Então, assim, eu gosto dela por causa que ela me leva para passear. Eu gosto dela, então assim, eu vou passar de ano porque senão eu ganho uma bicicleta. Ué, como assim vai passar de ano porque ganha uma bicicleta, gente? Né? Então, eu vou trabalhar, porque, por que que eu vou trabalhar? E até eu tenho acho que é uma série, não sei, que tem ali uma noite que você pode fazer qualquer coisa que você não é punido, né? Não tem nenhuma punição. Eu imagino se fosse assim na vida. Se fosse assim na vida. Porque a gente tem uma cultura escravagista. No sentido de eu preciso sempre ter alguém pegando no meu pé, eu preciso sempre ter alguém determinando o que eu tenho que fazer, sempre alguém direcionando, porque se deixar na minha mão, eu não faço. Prova disso é o ansioso e procrastinador, né? O procrastinador é ansioso, pronto, ele não faz. Agora, ele precisa estar ali determinado, então vamos direcionar ali o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, a liberdade, que liberdade é essa que a gente fala tanto que a gente quer que a gente nos coloca nessa liberdade? Quando a gente tem liberdade, a gente não consegue lidar com ela. Né? A gente não consegue lidar com ela, a gente não consegue manejá-la. Né? Então, vamos lá. Então, assim, você vem trabalhar quando você quiser, então. Vai receber, não tem problema. Vai receber e tal, mas você vem quando você quiser. Você imagina como seria? Né? Agora, a maturidade é exatamente para isso. Eu faço porque eu tenho que fazer. Desculpa. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu falo muito para os pacientes, olha, não, eu não trabalho na base, faço o que você gosta, faço o que te dá prazer, faço o que te dá vontade. Quem faz apenas o que quer, o que dá vontade, são as crianças, porque elas não têm a maturidade para isso. Por isso que eu estou dizendo que precisa amadurecer a personalidade, para eu saber o que eu tenho que fazer, independente se eu quero ou não. Preciso levantar da cama de manhã. Quem me conhece, olha, é uma tragédia de manhã. Me manda dormir 5 da manhã, mas não manda eu acordar, levantar 5 da manhã. Uma tragédia para mim. Mas eu tenho que levantar, muitas vezes eu tenho que levantar. Né? Então não é o que eu quero. Às vezes não, eu tô com uma preguiça hoje, o problema é meu que eu tô com preguiça. O paciente estava esperando, tem que atender. Tá um calor aqui que vocês não têm noção. Agora são 10 para as 11 da noite. Deve estar aqui, já vou, olha, por isso que eu tô me secando aqui, viu, gente, por causa desse calor. Tá aqui, eu vou já falar para vocês. Ó, quase 30 graus. Quase 30 graus às 11 horas da noite. Me deixa mole, me deixa cansado, me deixa exausto. Problema meu. Eu fico com meu lencinho aqui me secando, boto o ventilador aqui, eu tenho que vir aqui dar aula, é a responsabilidade que eu tinha com vocês. Marcamos, então eu tenho que estar aqui. Então, esse é o amadurecimento da personalidade. Claro que a construção do eu é importante por causa disso, porque eu tenho que saber o que está aqui na coluninha dos meus valores e princípios, porque os meus valores e princípios eu não posso oprimir. Eu não posso esmagá-lo para ter o outro. As pessoas ficam com tanto medo de perder o outro, só que ela não tem medo de se perder. As pessoas se deprimem, as pessoas choram, as pessoas ficam mal da possibilidade de perder o outro. Só que se perder, tudo bem, né, gente? Eu me perder para ter o outro, ok. Eu deixo de fazer minhas coisas para fantasiosamente, né? Ter o outro. Eu deixo de fazer o que eu gostava com a fantasia de ter o outro. Eu deixo de fazer as coisas achando que se eu não sair, o outro não vai sair. Então eu me anulo
para fantasiosamente ter o outro. E aí eu fico com medo de perder o outro. A mim, eu não tenho medo de me perder. Então, esses valores, em princípio, têm que estar muito claro. E quem é que tem esses valores, em princípio? Só eu. Não as figuras internalizadas. As figuras internalizadas, elas são personagens. Por isso que eu preciso, né, desconstruir essas figuras internalizadas. Posso até construir o eu com essas figuras aqui, com esses comportamentos, com esse jeito, mas aí é consciente, claro, que eu estou construindo. Eu sempre dou o exemplo da mochilinha, né? Eu sempre olhar a mochilinha aí que eu carrego, porque às vezes a mochilinha, em geral, durante o processo do nosso desenvolvimento, várias pessoas foram colocando coisa na minha mochilinha. Várias pessoas, só que nunca ninguém me perguntou, foi só colocando. E eu tenho que visitar aquela mochila para saber o que é meu e o que não é meu. O que serve para mim e o que não serve para mim. Eu dou sempre o exemplo, por exemplo, de algumas datas especiais, alguns momentos mais é, comerciais, né? Por exemplo, será que eu dou presente dia do namorado porque eu acredito mesmo que eu tenho que dar presente do namorado ou porque se eu não der o presente do namorado vai ter confusão? Né? Mas será que eu acredito mesmo que no Natal eu tenho que dar presente ou porque eu dou por causa que todo mundo dá? Ovo da Páscoa, né? Essas coisas todas assim, né? Por exemplo, né? Será que eu como aquela comida, não sei como que é no Sul, mas em São Paulo tem toda quarta-feira feijoada nos restaurantes, né? Não sei qual que é o pratos aí, segunda, terça, quarta, até os restaurantes eles determinam ali os pratos, né? Será que eu como aquilo porque eu quero ou porque tá determinado ali que aquele dia aquela comida? Porque se eu pedir a outra, vai demorar uma hora para chegar. Agora, se for aquela determinada naquele dia, já está mais ou menos pronta, é só colocar lá e vai chegar em 5 minutos. E aí, na hora do almoço, eu preciso comer rápido, porque eu preciso voltar para o trabalho. Então, será que sou eu mesmo que escolho? Será que sou eu mesmo que estou decidindo? Então, Gostei. né? Então, eu preciso ter ali a desconstrução das figuras internalizadas para que eu consiga construir esse eu e bancar esse eu. Eu preciso bancar esse eu. É o preço que a gente paga, né? Da maturidade. Eu sempre digo, como não adoecer ao mundo adoecido? E eu preciso bancar isso. Para isso, eu preciso ter um eu sustentável. Um eu do ser, a construção do ser. Porque a construção do ter é o que a gente mais é cobrado, do ter. Só que se tirar o ter, se não tiver o ser, eu quebro, eu caio. É onde a gente ouve narrativas de que eu não vou conseguir viver sem. Eu não sei se eu dou conta. Porque eu estava baseada onde? No ter e não no ser. Então, o ser ele é importante nessa questão da desconstrução da figura de mundo interno e da figura de bloco internalizada por causa disso. Porque às vezes eu só reproduzo. E a gente vê muito isso, né? A criança reproduzindo comportamento, o adolescente reproduzindo comportamento, e aí os pais brigam, o educador briga. Só que, gente, é um modelo. É um modelo. Eu sempre dou, eu sei que as mulheres querem me matar, né, gente? Ainda bem que a gente tem online, né, para não dar na minha cara, né? Mas eu tenho que falar, obviamente. Por quê? Porque a gente fala a questão do mundo machista. Nós estamos no mundo machista, é óbvio que é. Agora, em geral, não é unânime, mas em geral, quem educa os homens? Né? Quem é que educa os homens? Quem que fala pro menininho colocar o pintinho para fora e fazer xixi na rua? E fala pra coitada da menina segurar até chegar em casa. O maior número de infecção de urina quem tem é a mulher. Porque ela tem que segurar o xixi. O menino bota o negócio pra fora e faz xixi na rua. Né? A mulher no bar, eu nem vou falar o nome, porque senão vamos demitir, né? Se eu falar palavrão aqui. Mas a mulher no bar é tal coisa. O homem não tem problema. Porque a própria mulher passa na frente do bar e olha pra mulher e fala tal coisa. Né? A mulher bota uma roupinha, uma roupinha curta, a própria mulher vai lá e fala dela. Mas ela tá falando dela por causa que ela acha aquilo? Não, ela tá falando daquela porque ela se sente ameaçada porque o marido vai olhar. Ou porque o namorado vai olhar. Então, tem uma insegurança aqui, mas que para eu lidar com a minha insegurança, eu preciso agredir o outro. E aí é muito sério, né? Que eu sempre digo, o que eu mais trabalho com o paciente, além do desenvolvimento da maturidade, é que nunca ele desenvolva o abusado virando abusador, que é o que a gente vê. Né? Na parte acadêmica, em pesquisa, em estudo, né? Ah, a pessoa foi estupradores, mas ele foi abusado quando criança. Mas é exatamente isso que não poderia acontecer. É o abusado virando abusador. Na área acadêmica, a gente vê isso, né? Do mestrado, eu tô no mestrado, e eu posso falar isso
plenamente, ou quem já fez mestrado, doutorado, não é unânime também, mas a gente vê o número de adoecimento de mestrandos e doutorandos. Por quê? Porque a opressão, o abuso que é na área acadêmica. E o próprio acadêmico fala: ah, mas eu passei por isso e estou aqui. Eu também era pressionado e estou aqui. Não dá para a gente aceitar um discurso desse, se a gente pensa na qualidade de vida saudável. Né? Então, na prática, é exatamente essas desconstruções que nós vamos fazendo diante do espelho, da entrevista de átomo, que aí eu vou conversando com cada um, né? Cada personagem ali. Então, a gente vai trabalhando essas questões para que a gente consiga realmente, né, construir um eu saudável para que a pessoa, o paciente, o ser humano consiga se bancar diante da sua circunstância e da sua realidade. Que nem sei, não sei se, não gosto da minha realidade. Pode não gostar, mas qual que é a sua circunstância? E a questão de saúde mental é isso. Às vezes eu não quero ter, puxa vida, eu não queria ter tal diagnóstico. Então, mas eu preciso lidar com aquele diagnóstico. Como que eu vou, né? Eu não é para eu vestir a camisa do diagnóstico, porque o diagnóstico faz parte, mas eu não sou o diagnóstico. Eu não posso me apegar ao diagnóstico. Como a gente vai desenvolver de uma forma saudável para eu lidar com aquele diagnóstico, né? Diante da realidade, diante do mundo, diante de mim, diante do outro, diante do nós. Porque tem isso, tem eu, tem você, tem o outro e tem o nós. Tem o meio que eu estou inserido, né? Então, assim, por isso que os valores e princípios. Ninguém é obrigado à positividade tóxica, sabe? Ah, tem que estar agradecendo em tudo, tem que abraçar a árvore, tem que falar bom dia pro sol. Gente, mas de manhã eu sou tão namorado, nem falo com o sol, coitadinho do sol. E ele, né, e ele dá vitamina D pra mim, é maravilhoso ele e tal. Mas de manhã eu sou um namorado, né? Então o que acontece? Eu tenho que lidar com isso, porque não dá, não dá pra sair mordendo as pessoas. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho que desenvolver recursos para que eu lide com a minha fragilidade, com as minhas questões, para construir uma relação saudável. Só há relações saudáveis quando eus forem saudáveis. Não tem como ter nós saudável se um é saudável e o outro não é. Né? A não ser que ambos têm adoecimento. Aí o que acontece? Encaixa. Aí o que acontece na violência doméstica. Por isso que não tem, as pessoas não conseguem entender, André, mas como que a pessoa ela não consegue separar? Ela é agredida todos os dias, porque um encaixa o outro. Um encaixa o outro. E é isso que por isso que o desenvolver uma qualidade de vida saudável é para isso, para que a gente se desprenda de uma prisão que normalmente eu estou diante, né, às vezes de crenças, de figuras internalizadas. E isso é o nosso papel dentro do processo. Ai, Amanda, não sei se tá bom, não sei se eu falo, menina, eu falo demais, não falo, eu tô aqui preocupado com o horário, viu? Por isso que eu tô aqui bisoiando. Mas eu não sei se alguém tem alguma dúvida. É uma pincelada que eu tenho, né, Amanda? Porque se a gente for falar sobre a. Ah, meu filho, a gente fica aqui, sabe Deus quando, né? É um bloco, né? Na pós. Mas eu gosto de trazer essas provocações, esse geralzão, para a gente realmente refletir e trazer para a nossa prática com a gente, para o outro e na clínica também. Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, não sei se correspondi, né, ao que é, né, da temática, se foi aí suprida, o que vocês acharam. Então, eu queria ouvir um pouco vocês aí. A gente ainda tem um tempinho, professor, umas meia hora, então se tu quiser tocar mais alguma coisa, ou a Eu queria gente ouvir as tira esse pessoas, momento não para sei. tirar dúvida. Isso, não queria ouvir para a gente, de repente, as pessoas falarem, para a gente poder, de repente, se as pessoas querem trazer, de repente, alguma questão que a gente possa pensar juntos, como o Caio trouxe ali a questão do café, não sei, se a gente pode trocar, né, dessa forma, né? Podemos sim, inclusive, acabou de ter uma pessoa no chat ali, uma mensagem pro professor. Tá. Cleia, a questão da violência doméstica, o que que é? Você vê que encaixa, se a gente pensar, tem um abusado e um abusador,
né? Se a gente pensar, só vai existir o abusado, gente, porque tem um abusador, né? Um permite que o outro se encaixa, um permite que eu seja dominado e o outro permite que eu domine, né? Então, tem a minha fragilidade, por exemplo, eu tenho ali uma quebra, um oco, um vazio, por exemplo, se a gente pensar na dependência emocional, de que eu preciso do outro para que eu consiga me sentir, né? Por mais louco que a gente acha, ainda assim que o outro me agride, me ofenda, me destrua, ainda assim ele está me olhando. Ainda assim ele está me enxergando diante de uma ausência ou de uma falta que nunca ninguém fez. Então, a falta, né, quando a negligência na vida, a falta me coloca no papel da migalha, né? No papel da migalha no sentido de qualquer coisa é melhor do que nada. Né? É diferente, por exemplo, da questão que a gente fala do rejeitado, da rejeição, que o medo ali, o desespero é da perda. Então, são aquelas pessoas que ficam testando o afeto do outro a todo momento. A todo momento fica testando ali, a todo momento fica realmente para comprovar se o outro realmente me ama ou não. Até o outro mandar para aquele lugar, né? Aí confirma. Olha lá, viu? Eu falei. Eu vi como é verdade? Mas, menina, você ficou um ano me enchendo o saco. Um ano você ficou me azucrinando. Um ano, entende? Então, é exatamente esse encaixe que eu falo que tem, né, nas relações. Né? Eu tenho uma dificuldade de me posicionar porque eu tenho receio do que o outro vai falar para mim. Automaticamente, em geral, eu vou me relacionar com pessoas dominadoras, que é pessoas que vão falar por mim, que vão decidir por mim, que vão resolver por mim, né? Então, ai, nossa, a melhor coisa é aquela pessoa, né, que namorar ou se relacionar com pessoas em que sempre, né, que deixa para eu fazer tudo. Eu que decido tudo. Se você é uma pessoa controladora e dominadora e o outro é inseguro, nossa, vai ser um encaixe, é óbvio. E aí a gente acha romântico, acha bonitinho, né? Só que chega uma hora, se esse dominador evoluir, amadurecer, ele começa a se incomodar, que só ele decide as coisas e o outro não. A guerra começa aí. Então, quando tá dois adoecidos, eles encaixam. Quando começa a ficar saudável, o conflito começa. Não, não sei se expliquei, Cléia. Ah, explicou. Isso. O ganho secundário. Eu não sei se chega a ser o ganho secundário, porque, na verdade, o ganho secundário trazia teoricamente, traria uma satisfação, né? Mas, na verdade, eu não consigo me desprender. Entende? O ganho secundário, eu tenho, né? Eu tenho ali, o Winnicott pode falar isso, né? O adoecimento é o último degrau que eu tenho a atenção do outro, né? E aí eu tenho a atenção do outro. Adoeço, quem é que vai chutar uma pessoa que está internada? Quem é que vai chutar uma pessoa que está acamada, né? Ninguém vai chutar uma pessoa dessa, obviamente, né? Agora, esse é o ganho secundário. Agora, a questão da dificuldade que eu tenho de rompimento, por isso que eu não sei se ser um ganho secundário, né? Se seria um reforçando o comportamento do outro, né? Um reforçando o comportamento do outro. Tá, respondi, que bom. Que mais, gente? Se não tiver pergunta, me falem aí o que vocês acharam dessa, né, né, dessa linha essa visão, né, para a parte clínica, para a gente enxergar a pessoa que está na nossa frente, a pessoa que nos procura. Se é mais fácil, vocês acharam a visualização mais tranquilo para a gente enxergar, para a gente, de repente, ter ali mais palpável, para a gente até explicar mesmo para o outro. Diga para mim aí. Já basta não ter coisa, né, gente? Já basta não ter cara. Não tem a voz também? Por favor, hein, gente? Né? Senão nós encerramos. E é interessante isso, né, Amanda? Porque eu sempre falo, Amanda e Débora, né? São as únicas que estão com as carinhas aqui, né? Eu, Amanda e Débora. E agora a Joelma, que portou aqui a carinha dela. Então, é interessante porque eu acho que foi de 2015 a 2021, mais ou menos, eu fazia live todos os domingos às 18 horas e 6 minutos.
todos os domingos, com várias temáticas. Quem entra lá no meu perfil, as lives estão todas lá gravadas. E aí, uma das lives que eu fiz é isso que eu coloquei. Às vezes a gente ouve muito discurso da saúde mental de que a gente não tem condições, que a gente não tem profissionais, né? Que a gente não tem condições financeiramente, ou que a gente não tem profissionais, de repente, que possam nos orientar, que a gente não tem espaço, que a gente não tem momento para isso, né, tal. E aí, uma das coisas que eu trouxe na live foi exatamente isso, né? Porque a live lá aparecia algumas pessoas, ou era repetitivo todo domingo às vezes as pessoas, né? Principalmente na área de dependência, né? Eu falava muito sobre dependência, né? E não apareceu uma alma ali. Apareceu alguns, sempre os mesmos, né? E isso que é interessante, né? O momento da gente poder refletir, da gente poder discutir, da gente poder trocar, da gente poder enriquecer, da gente poder, né, internalizar, da gente poder trocar realmente e trazer dúvidas e compartilhar e poder criar, porque o psicodrama é isso, né? A gente cria, a gente pode criar juntos, né? Não tem certo e errado, né? A gente vai criar, né? Não se, não, você vê, não tem. É interessante isso, né? Essa questão, né, de termos um espaço, né, da viver mais psicologia, psicologia, promover, trazer. Tá cheio de gente aqui, obviamente. Nós estamos em 21 pessoas aqui e tal, mas e também não é crítica, tá, gente? Eu estou dizendo para a gente refletir sobre isso, né? A gente fica aqui só no sentido do quê? Do comer, né? A gente só come, a gente não compartilha, né? A gente só vai absorver. Eu não diluo e compartilho. Então é interessante isso para a gente pensar até no nosso dia a dia mesmo, né? Como que está isso no nosso dia a dia? Porque, né, o psicodrama é muito diferente disso. O psicodrama ele vai além disso, né? E é aquela questão, né? As relações ela é construída diante da figura do outro. Esse sou eu, viu, gente? Eu sou eu no consultório, eu sou eu dando aula, quem teve aula comigo sabe. Eu sou assim com os meus pacientes também, quando eu dou aula tal também, porque eu acho que a gente tem que refletir sobre a verdade da vida, né? Sobre a realidade da vida. E aqui essa é uma realidade que a gente vivenciou hoje, né? Uma realidade em que está proporcionado o momento e um momento em que foi usufruído ou não. Para mim foi maravilhoso, né, gente? Porque eu falar que eu ficaria aqui até, você sabe. Mas, mas não foi o que o psicodrama coloca, né? Em conjunto, né? E aí a gente leva para a vida isso, né? O discurso das pessoas, né? Não condizendo com a realidade. De que a gente não tem espaço, que a gente não tem oportunidade, que a gente, né, por exemplo, né, que a gente, de repente, se a gente pensar, vamos pensar, e aí, logicamente, eu sempre falo aqui no sentido muito claro para a gente, como falei, para a gente refletir, se a gente pensar, a minha hora é R$ 300, minha hora. E eu não tenho, e eu não falo isso por arrogância, gente, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo a mesma coisa quando a gente está na faculdade, a gente acha que palestra, ou semana da psicologia, semana da pedagogia, semana da ciência social, para eu faltar, né? Ah, é perda de tempo, é encher linguiça. Então, mas eu não consigo pagar R$ 300 do André, então, mas, né? 20 pessoas me tiveram aqui durante uma hora. Né? Porque eu poderia dar essa orientação, é que eu falo, eu oriento para os pacientes, oriento tal, mas, mas eu não tenho condições de pagar terapia, eu não tenho condições de pagar uma orientação, eu não tenho condições de pagar um curso, eu não tenho condições de pagar uma supervisão, eu não tenho condições de pagar né, uma palestra. A Viver Mais Psicologia, ela deu. E o que nós fizemos com isso? E é para a gente levar a reflexão para o mundo, para a gente no mundo. O exame de consciência diária é para isso. Para que a gente possa, cada dia mais, obviamente, trazer, né, esse amadurecimento. E, obviamente, que faz muito sentido e muito real. Eu sempre brinco também com os pacientes, falo, ó, dia você vai sair me odiando, dia você vai sair me amando. Mas isso faz parte do processo de amadurecimento, né? Porque é isso, né? É isso, porque precisa. E quando odeia, é porque pegou em alguma coisa. E eu tenho que entender por que pegou em alguma coisa.
né? E quando eu também amei demais, eu também tenho que me atentar. Por que que eu amei demais? De impacto, que eu posso me tornar uma presa fácil também, que é a questão que a gente falou ali da migalha. Então fica essa reflexão, né? Acho que é interessante aí para a gente pensar. Mas foi ótimo, viu? Para mim foi ótimo, espero que eu tenha contribuído. Caio trouxe a questão aí, né? A Lilian também trouxe, a Clélia, então assim, né? Então espero que eu tenha contribuído, espero realmente que tenha ajudado aí a gente poder trazer reflexões para o dia a dia, né? Para que a gente possa realmente aguçar aí esse nosso papel, né, de cuidador, esse nosso papel de via de desenvolvimento ali da personalidade, de amadurecimento das pessoas. Eu sempre digo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou encontrar no meu caminho. Então, por isso que é importante a gente, não só com o papel profissional, mas como cidadãos, né? Se a gente puder, né? Se a gente pode aí ter esse papel. Então, né, novamente agradeço, Amanda, Débora, obrigado por estarem aqui. Não sei se vocês querem trazer alguma colocação, alguma questão, né? Joelma, obrigado pelo feedback, Cleia também pelo feedback. Imagina, professor, só agradecer por essa aula, né? Agradecer também a presença de todo mundo, quem ficou até o final. A gente acompanha ali também o chat, as meninas dizendo que gostaram bastante da aula. Então, muito obrigada, professor, por estar aqui hoje, né? Trazendo um pouco do seu conhecimento e partilhando com a gente. Para quem ficou também até o final, né? A gente sempre tem alguma surpresa, né? Então, quero contar aqui. Vocês vão ganhar um bônus de desconto para as próximas turmas, né? De psicoterapia infantil e adolescente, mas o desconto ele vai só até segunda-feira, onde você pode ganhar um curso ao vivo, né, sobre psicofarmacologia, curso de marketing para psicólogo, aula sobre informes psicológicos, planejamento financeiro, questões legais e desconto nos 3 meses, né? Nas 3 primeiras mensalidades. Lembrando que aqui na Viver não paga taxa de matrícula. Então, se quiser ter mais aulas com o professor André e com outros professores maravilhosos que temos aqui na Viver, não perca essa chance, se inscreva. A gente também vai colocar ali no grupo para vocês. E mais uma vez agradecer vocês, né, por estar aqui com a gente e aguardar os próximos eventos, aguardar a próxima turma, a próxima oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento novamente. Muito obrigada a todos vocês. Muito bom, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.